Opa pessoal, tudo bem? Aqui é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV, tá certo? Agora há pouco terminou o jogo do Peixe contra o time do Sport. O jogo terminou 0-0, jogo estranho, jogo esquisito, jogo que o Santos até no primeiro tempo teve uma oportunidade através de Lucas Braga, mas ele não conseguia efetuar o remate e o Santos acabou terminando o jogo no 0-0. Vou tentar falar um pouquinho sobre o time do Santos, de algumas coisas que eu anotei aqui na minha colinha, daquilo que aconteceu no decorrer da partida, né? O time do Santos que entrou com um esquema tático de 3 zagueiros novamente, coisa que aconteceu nos jogos anteriores, né? Com 3 zagueiros, jogou com 3 no meio de campo e com 2 no ataque, né? A novidade foi o Jandrei, que entrou no lugar do João Paulo, né? Eu vou falar um pouquinho dos jogadores daqui a pouquinho, mas eu vou falar sobre o time do Santos, daquilo que foi um pouco da partida e ver se a gente consegue falar um pouquinho, porque 0-0, até o primeiro tempo acho que deu até para falar alguma coisa, porque teve dois arremates, um de cabeça e outro do pé, desculpa. Mas no segundo tempo o Santos não jogou bem, apesar das substituições. No primeiro tempo o Santos teve 2 chances de fazer o gol, uma através de um cruzamento do Marinho, que cabeceou e o Raniel acabou cabeceando na mão do goleiro, sozinho. Inclusive na transmissão dava até para o Raniel matar a bola no peito, colocar no chão e acabar fazendo o gol. Mas ele tentou cabeceio direto e o goleiro acabou pegando. Num cruzamento do Marinho que cruzou da direita para a esquerda, né? E o Raniel acabou cabeceando e acabou não convertendo. O segundo lance foi um cruzamento de novo que veio da direita. A bola caiu no pé do Lucas Braga sozinho, pessoal. Não é brincadeira não, caiu sozinho. Ele dominou, teve tempo de ajeitar o corpo, escolheu o canto, se ele quisesse ele podia dar o drible no zagueiro. Ele não fez nada disso. Ele foi com o corpo torto, ele foi afobado, ele bateu com o peito do pé, a bola bateu na trave, voltou para ele, ele teve a chance tipo assim, faz de novo para você fazer o gol. E ele chutou na barriga do zagueiro e saiu o escanteio. Aí vocês podem me falar, poxa vida, o time do Santos deveria fazer gol? Deveria, mas ele não teve a tranquilidade para fazer. Numa hora dessa, quando o time está numa boa fase, o cara faz gol até de popô, né? Bate a bunda na bola e a bola acaba entrando. Nessas horas, a pressão é tão grande e o time do Santos exige tanto desses jogadores, a torcida, melhor dizendo, exige tanto desses jogadores, que o jogador tem que ter cabeça no lugar e tranquilidade para poder fazer o gol. O Santos necessita de gol. O Santos não tem feito gol, os atacantes do Santos não fazem gol faz muito tempo, né? E o Santos acabou o primeiro tempo e o Santos voltou para o segundo tempo e com o mesmo time, não teve alteração nenhuma. O Santos, aos 16 minutos do segundo tempo, fez 3 alterações de uma vez só, né? 3 alterações de uma vez só. Ele tirou, eu até fiz a minha colinha aqui, ele tirou o Raniel para a entrada do Tardelli, que era um jogador que nós estávamos, uma boa parte da torcida, acho que na sua grande maioria, vamos falar assim, vai, falar a verdade, estava pedindo a entrada do Tardelli, mas nós não entendíamos porque ele não estava jogando. O Palha saiu, que também não estava bem para a entrada do Felipe Jonathan, outro contestado, e o Marcos Guilherme, que também não é da posição para a entrada do Madison, outro que boa parte da torcida estava pedindo, até pelo que o Madison, ele é lateral direito de origem, né? Ele evidentemente que ele é mais ala do que lateral, ele joga no meio de campo mais para frente, vamos dizer assim, que ele é um bom cabeceador, ele tem um bom jogo de cabeça quando ele está na área, tanto do time adversário contra para ajudar a defender, ajudar a defesa do nosso time, o sistema defensivo. Mas ele também não foi bem. O Madison ele não conseguiu. Na verdade, eu não sei porque ele entrou
o que aconteceu, porque todas as jogadas que ele fez não deu certo. Teve uma que ele escapou de tomar um cartão amarelo, ou tomou, não lembro, mais ou menos, foi 2 jogadas assim. A mesma coisa aconteceu com o Luizinho, quando entrou aos 40 junto com o Luizinho. Ele entrou no lugar do Sanches, e depois teve o Ângelo, que entrou no lugar do Marinho. Resumo, o Santos não jogou bem. O Santos tem uma dificuldade, pessoal, enorme para fazer qualquer tipo de jogada, não teve criatividade. Tanto é que, na minha análise daquilo que eu vi no time do Santos, quem foi o melhor jogador, mas não porque foi aquela mil maravilhas, aquilo que encheu os olhos e falar assim, ó, o cara jogou bem pra caramba, mas porque teve efetividade, porque toda hora a bola passava pelo pé dele, foi o Camacho. O resto, pessoal, o Lucas Braga até no segundo tempo teve uma certa evolução, mas também assim caiu muito em relação ao que ele jogou, o pouco que ele jogou no primeiro tempo. Não fez o gol, não teve efetividade. O Luizinho também não entrou bem quando entrou. E agora eu vou começar a falar um pouquinho de cada jogador, né? Vou começar pelo Jandrei. Jandrei, que foi uma estreia depois de um bom tempo, 1 ano sem jogar. O Jandrei, assim, eu havia dito no vídeo do pré-jogo que era um bom goleiro, sabia jogar, dava lançamentos bons. Hoje os lançamentos deles não foram efetivos, é bem verdade, mas eu acho que ele não comprometeu. Inclusive ele teve algumas bolas que ele foi exigido no lance de quase gol, daquela quase mercadoria que os 2 zagueiros, tanto o Boza quanto o Emiliano Velasquez, fizeram. Ele acabou defendendo. Algumas bolas que ele saiu, não deixou dúvidas nenhuma, saiu de soco. Teve bola que ele não defendeu, não tentou agarrar. Fez o básico, fez o simples. No meu modo de ver, ele não comprometeu. Até aquela jogada que ele fez no primeiro tempo, com o Palha, vocês se lembram que a bola era para ele? Se vocês repararem, até o narrador falou, foi falta de comunicação. Eu acho que não foi falta de comunicação, porque se vocês verem a bola, a imagem, aquela que pega de frente o Jandrei, ele tá saindo e falando com o Palha, e acho que o Palha não ouviu. Então por isso que teve aquele choque. O importante foi que não aconteceu nada. Na lateral direita, o Marcos Guilherme, no meu modo de ver, tomou muita bola nas costas novamente, não jogou bem, não atacou, não defendeu, não ajudou a defesa, não ajudou o ataque, tanto é que foi substituído depois. O Boza, no primeiro tempo ele fez um bom jogo, no segundo tempo ele tentou dar uma arrancada lá, e ele acabou perdendo a bola por 2 oportunidades dessa forma. Cara, ele ficou muito bravo com ele. Mas é uma questão de adaptação. O Boza é um jogador que precisa dar um pouco mais de oportunidade. Mesmo assim eu prefiro ele do que o Balieiro na zaga. Aí você pega, por exemplo, o Emiliano Velasquez, que foi outro jogador que, no meu modo de ver, ele joga de uma forma com 3 zagueiros, obrigatoriamente porque tem que jogar, mas eu digo no aspecto de segurança. E quando é 2 zagueiros, eu acho que ele fica um pouco perdido, né? Eu acho que ele, de repente, aquele zagueiro mesmo, porque quando a gente vê, ele não tem aquele jogo de habilidade, ele não tem aquele jogo que de repente ele pode sair jogando toda hora. A bola, do jeito que vem, ele vem e arremate, é com a cabeça, ou é com a cabeça, ou é com os pés. Também foi razoável, acho que não jogou tão mal assim. Aí você tem o Palha que fez algumas faltas bobas, pessoal, pelo amor de Deus, Palha. Olha, fez algumas faltas bobas. Eu até achei que ele sairia no primeiro tempo, né? Mas acabou ficando ser substituído depois. Depois teve o meio de campo, que foi o Camacho, que eu falei para vocês que já foi o melhor jogador no jogo, pela regularidade, porque a bola passava toda hora no pé dele e tudo mais. Depois teve o Zanocelo, que também eu acho que também não foi bem. Eu acho que dá para exigir um pouquinho mais. Ele, por alguns momentos, quando mudou o esquema do jogo, ele apareceu um pouquinho mais. Ele foi mais para o lado do Camacho, jogando como primeiro volante, afastando um pouco mais, pegando mais a bola, fazendo mais o trabalho
o Camacho estava fazendo, distribuindo um pouquinho mais. Por isso ele apareceu um pouquinho mais, mas no decorrer do jogo todo, eu também achei que exige um pouco mais do jogador, precisa exigir um pouco mais, precisa jogar um pouquinho melhor. Aí teve o Sanches, pelo amor de Deus, Sanches, quanta bola errada que você jogou, quanto chute errado, quanto toque errado, lento na marcação, não contribuiu para o time, todos os passes que ele deu, a grande maioria foram errados. Sanches, precisa jogar, meu, precisa jogar. Nós entendemos que a sua idade já é um pouco avançada, e o seu preparo físico, evidentemente, não será mais o mesmo. Mesmo depois dessa contusão que você teve de ligamento cruzado. Mas precisa jogar um pouquinho mais. Só que o Santos, com esse jogador, ele tem, me parece que o meio de campo do Santos ele fica mais respeitável, né? Mas diante do que está acontecendo, das coisas que está acontecendo, o Santos não tem um jogador, assim, vamos dizer assim, que está pedindo passagem para ele, é o Sanches que tem que continuar. Não tem outro para pôr. Aí você pega depois lá no ataque. No ataque você tem o Raniel, que é outra estátua também. Raniel não fez absolutamente nada. Absolutamente nada. Não contribuiu com o time. Só deu uma cabeçada no primeiro tempo, que foi aquele cruzamento do Marinho. Fora isso, não jogou nada. Não contribuiu, estático, não marca. Você quer ver que eu tenho... Eu já vou entrar no do Marinho já. São dois jogadores. O Marinho... porque cai, reclama, cai. E quando é falta, o juiz não dá, porque tá marcado. E o Raniel é aquele poste, cara. É o tipo dos jogadores que tá assim, principalmente o Raniel, tá perdendo a bola e não tá voltando. Você pode reparar o jogo dele. Ele dá um calorzinho aqui ali, meu, jogador assim no time do Santos, parado, não dá. Não dá. Raniel, tem que correr mais, cara. Tem que dar um calorzinho na direita, um calorzinho na esquerda. Não é perdeu a bola, fica parado olhando a jogada, o couro comendo e você andando no campo, cara. Não dá, não dá. A mesma coisa o Marinho. Marinho, nós precisamos de você. Até agora você não tem jogado bola, velho. Não tem jogado bola. Não tem contribuído pro time do Santos. Tá? É bem verdade que você tá sofrendo muita falta? Tá. Mas você cai muito, reclama muito com o árbitro. O árbitro já sabe quando ele vai para uma arena ou vai para um campo, ele já sabe qual a sua característica. Meu, tem que jogar mais, cara, aparecer mais pro time. Você é um dos destaques, você, o Sanches, tem que aparecer. Não tem conversa, tem que aparecer. E aí vamos falar um pouco das substituições daqueles que entraram no lugar daqueles que saíram, evidentemente. O Tardelli entrou na hora que o esquema mudou, né? Com 16 minutos do segundo tempo, ele entrou, fez uma fumaça ali, deu uma qualidade um pouquinho melhor do meio de campo. Eu acho que não entrou mal. É que a pressão psicológica do time, ela tá tão exacerbada, tá tão grande, que a hora que o cara que tem um pouco de mais experiência, que nem o Tardelli, que joga um pouco melhor em qualquer ambiente no campo, não aparece um jogador ou outro de vez em quando para fazer uma tabela com ele. O Sanches até que tentou, mas hoje ele não estava jogando nada. Então não evoluiu o futebol do Tardelli. Entendeu? Aí você pega o Felipe Jonathan, que também entrou lá no lugar do Palha. Por isso que desmontou os três zagueiros, ficou o esquema 4-3-3. Sistema inclusive que o time do Santos gosta. Eu acharia o melhor 4-4-2, né? Mas o 4-3-3 já destruiu o esquema tático dos três zagueiros. E o Felipe Jonathan jogou pela esquerda também, eu acho que entrou bem, não comprometeu. Jogou até que pro gasto pro time do Santos que estava jogando hoje. O Marcos Guilherme foi um jogador, como eu já disse, não jogou bem, levou muita bola nas costas, foi um jogador que não atacou, não defendeu, enfim, entrou o Madison, aconteceu a mesma coisa. Em alguns momentos até pensei com o Madison, porra, Madison, eu torci por você, cara, para você entrar. E teve uma bola lá que você perdeu, um cruzamento que era para você fazer. Pô, você treina todo dia, cara, todo dia tem treinamento. E você não acertou o cruzamento, deu contra-ataque, quase você tomou o cartão amarelo no final do jogo, né? E aos 40, aos 24
do primeiro tempo, já teve aquela defesa do Jandrei, né, aquela espetacular defesa, e aos 40 teve mais duas substituições, né? Saiu o Marinho e entrou o Ângelo, que o Marinho, que eu já falei para você, que foi aquela tiriça toda. O Ângelo também não teve tempo para atuar no campo, teve uma ou duas jogadas. Saiu o Sanches, que deveria já ter saído, para a entrada do Luiz Henrique, esse menino que até agora para mim é uma incógnita. E eu não sei porque muitas vezes ele entra nesse jogo, que ele recebeu duas oportunidades. Essa que eu vi e aquele jogo, se não me engano, contra o Flamengo. E a exemplo daquele jogo, nesse jogo ele também não foi bem. Deu passes errados, não evoluiu com o time do Santos, mesmo sobre essa pressão. Nós precisamos ver um pouco mais de você, Luiz Henrique. Tá bom? Pessoal, essas foram as notícias que aconteceram no time do Santos hoje, que infelizmente não perdeu. Infelizmente perdeu, não perdeu. Empatou quando nós deveríamos ganhar. Mas semana que vem tem 2 jogos, né? Tem contra o América Mineiro em casa, no sábado, e depois no outro final de semana aquele jogo que foi adiado, vocês se lembram? Contra o time do Fluminense. Aqui quem está falando é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal de novo. Se inscreva, compartilhe, dê o seu like para dar um melhor engajamento aqui para esse apresentador. Tá bom? Humilde apresentador. Fica na paz, fica com Deus. E até breve, pessoal. Um abraço, tchau.